Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Prof. Suzy. Como que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem, mas eu também espero que vocês estejam animados pra gente conversar e descobrir um monte de coisa nova. A Prof tá bem e também tá bastante empolgada pra nossa aula de hoje. Então assim, já separem a garrafinha de água, deixem ali do ladinho de vocês. Assim vocês podem ir se hidratando, porque é muito importante a gente tomar água. Certo, pessoal? Mas olha, antes da gente começar, eu tenho uma charada. Quero ver quem é que vai descobrir a resposta. O que é o que é? Tem dentro da gente, tem no planeta Terra e pode ser doce ou salgada. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. E quem disse água, acertou! Hoje a nossa aula é sobre a água, sobre os seus estados físicos e sobre as suas transformações. É um assunto bem divertido, bem bacana e a Prof tá super animada pra gente conversar. Certo? Então vamos? Certo, pessoal? Então, para começar, vamos pensar. Onde no planeta Terra a gente consegue encontrar água? Eu acho que você pode estar pensando na água da torneira, naquela que a gente coloca no copo e logo já está tomando. Isso está certo, mas existem outros lugares que a gente também pode encontrar água. Eu estou falando dos mares, dos rios, dos lagos e lagoas e até dos lençóis freáticos. Esses lugares, a água está no seu estado físico chamado líquido. A água da chuva também está no estado líquido, certo? Mas vocês já pensaram lá naqueles lugares bem frios, os polos, o Ártico e a Antártida? Então, lá vocês já viram que tem montanhas cobertas de gelo, geleiras e os icebergs? Isso é a água no seu estado físico chamado sólido, porque um iceberg, na verdade, é água congelada. E a água congelada é a água no seu estado sólido. A água sólida, ela é bem dura, ela é bem resistente, diferentemente da líquida. Mas existe um terceiro estado físico da água, que é o estado gasoso. Aí você vai pedir, prof, onde é que eu encontro a água gasosa? Então, esse estado é um pouquinho mais difícil da gente ver, mas ele está por todo o nosso redor, por toda parte. Sabe por quê? Porque a água gasosa pode ser encontrada no ar que a gente respira. Então é muito fácil a gente encontrar ela, a gente só não consegue enxergar. Sabe por quê? A água gasosa, ela está em partículas muito pequenininhas, minúsculas. Isso não deixa com que o olho humano consiga ver, mas a gente respira a água gasosa a todo momento. Olha só quantas coisas novas a gente está descobrindo. Mas você pode se perguntar, tá, prof, mas se eu tenho a água líquida, eu posso fazer com que ela vire sólida? Ou, se eu tenho a água gasosa, eu posso fazer ela virar líquida? Então, que tal se a gente descobrir isso? Que tal se a gente fazer um experimento para descobrir? Olha, a prof tem aqui uma jarra de água. Água da torneira mesmo, então ela não tá gelada, ela também não tá muito quente. E ela está no estado físico líquido, isso mesmo. Para a gente descobrir se ela pode se transformar ou não, a prof vai colocar uma parte dessa água nessa panela. Essa panela eu vou levar para o fogo para esquentar bastante até que a água comece a ferver. Daí, a outra parte da água eu vou colocar nesse copo aqui. Esse copo vai ficar aqui do meu lado. A prof não vai esquentar nem esfriar, ele vai continuar na temperatura ambiente. Por fim, a terceira parte, a prof vai colocar nessa forminha de gelo e depois vai levar no congelador. Lá o congelador está em torno de menos 19 graus, então é muito frio mesmo. Mas com isso, a gente vai conseguir descobrir se a água pode se transformar de um estado físico para outro. Então, enquanto a prof prepara aqui, coloca a água no congelador e no fogão, vocês podem respirar um pouquinho, tomar um gole de água até que a prof venha de volta. Certo, pessoal? Combinado!
agora o resultado desse experimento bem bacana? Então, lembram? A prof tinha uma jarra de água líquida e dividiu em 3 lugares. Uma parte foi em forminhas de gelo, que foram para o congelador, a outra numa panela, no fogão para ferver, e a outra ficou num copo aqui do meu lado. A gente não fez nada, deixou ela quietinha, paradinha. Vamos descobrir então o que aconteceu? A prof já tirou a água das forminhas de gelo e o resultado é esse daqui. A gente não tem mais água líquida, agora a gente tem cubinhos de gelo, pedrinhas de gelo, olhem só. Ou seja, esses cubinhos de gelo são a água sólida. A gente descobriu que a água líquida pode sim se transformar em água sólida. E quando isso acontece, quando a água líquida passa a virar água sólida, a gente diz que ela solidificou. A gente chama essa transformação de líquido para sólido de solidificação. Uma palavra bem parecida, né? Sólido, solidificação. Realmente, porque foi isso que aconteceu. A água solidificou. Mas a prof também tinha colocado água num copo e tinha deixado a temperatura ambiente. E olhem só, ela continuou água líquida. Então a água, ela não aumentou de temperatura, ela não diminuiu a temperatura, ela continua líquida, prontinha pra gente beber. Olha só. Mas a outra parte, a prof colocou numa panela e ferveu no fogão. Vamos ver? Olhem só. Aqui a prof tem a panela. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver que está saindo fumacinha de dentro da panela. Essa fumacinha que está saindo de dentro da panela é a água no seu estado gasoso. Então a prof colocou a água líquida dentro da panela. Mas quando a prof esquentou, quando a prof ferveu ela ficou tão quente, que ela começou a ficar muito com partículas bem pequenininhas, em gotículas bem pequenininhas. E isso é o estado gasoso. A água aqui é um gás, ó. Essa fumacinha saindo é a água gasosa. Então, a gente conseguiu descobrir que a água pode estar líquida, mas pode virar um sólido. Sendo assim, solidificação. Mas e a água que ficou na panela, que era líquida e de pouquinho em pouquinho está se transformando em gás? Como que é o nome disso? Isso é a vaporização. Então, a água está evaporando da panela. Ela é líquida e está se transformando em gás. Mas daí, agora que a gente ficou conversando sobre vaporização, aquelas pedrinhas de gelo, que antes eram cubos perfeitos de gelo e fortes e resistentes, estão começando a derreter. E conforme elas estão derretendo, elas estão virando água líquida de novo. Sabe o que isso significa? A água estava líquida, a gente botou no congelador, ela ficou sólida. Mas agora ela está voltando de novo a ser líquida. Então, ela foi do líquido para sólido, solidificação. E agora ela estava no sólido e está voltando para o líquido. Isso se chama fusão. É um nome bem diferente, né? É a fusão. É quando o sólido vira um líquido. E daí você agora vai se perguntar, meu Deus, prof, então o vaporzinho da água, aquele gás, pode voltar a ser líquido? Galera, pode sim. Sabe por quê? Vou mostrar pra vocês. Essa panela ainda tá saindo fumacinha aqui de dentro, mas acho que com o vídeo é meio difícil de vocês conseguirem ver. Mas a prof vai colocar a tampa nessa panela. A tampa tá fria, olha. Ela não foi junto pro fogão. Isso significa que agora que a prof tampou a panela, a fumacinha vai tentar sair da panela, mas a tampa não vai deixar. A tampa tá segurando o vaporzinho dentro da panela. Só que esse vaporzinho tá muito quente. E a tampa tá mais fria que a água. Então, quando a fumacinha quente bater na tampa da panela fria, ela volta a ser um líquido. Então, galera, agora a prof colocou a tampa na panela. A fumacinha continua bem quente, mas a tampa não tá tão quente assim, ela tá fria. O que vai acontecer? A fumacinha quente, o vapor da água vai tentar sair da panela, só que ele vai bater direto na tampa fria. Quando a fumacinha muito quente bater na tampa fria,
ela volta a ser um líquido. O vapor da água volta para o estado físico líquido. Olhem só, a Prof vai tirar a tampa agora. Estão vendo essas gotinhas de água aqui na tampa, ó? Tá escorrendo? Isso é porque a fumacinha estava tão quente, o vapor d'água estava tão quente que quando bateu na tampa fria, deu um choque nela, um choque de temperatura e ela retornou para o seu estado líquido. Olhem só, que legal isso! E agora, prof, qual é o nome disso? Se quando ela vai para o líquido, para o sólido, é solidificação. Do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Como que é o nome quando ela está num gás e volta para o líquido? Isso se chama condensação. A água condensou. Olha quanto nome diferente a gente está aprendendo hoje. Legal, né? Galera, vocês estão gostando da aula de hoje? Estão gostando de aprender mais sobre a água, onde a gente pode encontrá-la? E ainda, as formas diferentes que a gente pode achar água na natureza? E sem falar todas as transformações que a água pode sofrer, né? Então, assim, que tal se a gente construir um esquema bem bonito sobre a água? Para vocês poderem ter no caderno de vocês depois, tá? Então, assim, a prof vai sumir um pouquinho daqui, vocês vão ficar só com a voz da prof e com a tela do computador. Aí, juntos, a gente vai construir um esquema para relembrar quais são os estados físicos da água e quais são os nomes das suas transformações, né? São bastante nomes novos, então é legal a gente dar uma relembrada, certo? Mas daqui a pouco eu tô de volta, não se preocupem. Então, galera, vamos começar a montar esse esquema bem bonito sobre a água, seus estados físicos e as suas transformações? Mas primeiro a gente precisa lembrar quais são os 3 estados físicos da água? Isso, a gente consegue encontrar água na natureza como um líquido. Aquela água que está na nossa torneira, que a gente bebe, a água da chuva, a água dos lagos, lagoas, oceanos, dos mares e dos lençóis freáticos. Mas a gente também consegue encontrar água na natureza como um sólido, que é aquela água congelada das geleiras e dos icebergs, e também dos cubinhos de gelo no nosso congelador. E o terceiro estado físico da água é o gasoso. É meio difícil da gente conseguir ver a água como um gás, né? Mas ela está no nosso ar que a gente respira. Então ela está ao nosso redor o tempo inteiro. Mas são partículas, gotículas tão minúsculas que o olho humano não consegue enxergar. A não ser quando a gente coloca a água a ferver numa panela, que a gente vê a fumacinha saindo. Ou quando a gente coloca a água do chimarrão esquentar, né? E a água da chaleira começa a chiar. Aí a gente consegue ver a água como um gás. Mas agora, vamos relembrar quais são as transformações que a água pode sofrer. Vocês lembram que a prof tinha uma jarra com água e colocou numa forminha de gelo e levou até o congelador? Pois é, a água estava líquida e se transformou num sólido, e quando isso acontece, chamamos de solidificação. Mas pode acontecer o contrário. O sólido pode sim voltar a ser um líquido. Foi quando os cubinhos de gelo começaram a derreter e estavam retornando para o estado líquido. Isso a gente chama de fusão. Mas também tem como a água líquida se transformar em água gasosa. E isso recebe o nome de vaporização. É quando a gente começa a esquentar a água e ela vai ficando muito quente, que ela começa a formar o gás. E o contrário também pode acontecer. É quando o vapor da água volta para o estado líquido. E isso a gente chama de condensação. Olha que lindo o esquema que a gente conseguiu construir juntos. Muito bacana. Mas agora que a gente já construiu esse esquema bem bonito, bem bacana, a prof vai voltar a aparecer no vídeo. Voltei, galerinha! O que é que vocês acharam do nosso esquema? Ficou muito lindo, não ficou?
A prof vai disponibilizar um arquivo com esse esquema em PDF. Assim vocês podem pedir para o pai ou para a mãe imprimir, vocês podem colar no caderno de vocês. E sempre que vocês quiserem consultar, lembrar o nome de alguma transformação, de algum estado físico da água, vocês podem voltar no caderno e dar uma olhadinha. Combinado? Junto com esse arquivo do esquema, a prof vai deixar uma folha de atividades, vai deixar uma cruzadinha, bem divertida, tá? Se vocês quiserem fazer, pode imprimir a cruzadinha também, responder e mandar por e-mail da prof. A prof vai ficar muito feliz de ver as respostas de vocês, tá? O e-mail da prof também vai estar na descrição do vídeo e no arquivo que a prof vai disponibilizar, tá? Pessoal, a nossa aula está chegando ao fim. E eu quero saber, vocês gostaram da aula de hoje? Vocês se divertiram? Vocês aprenderam coisas novas? Deixem nos comentários, escrevam para a prof. A prof fica muito feliz de poder ler. A prof adorou ficar esse tempinho aqui com vocês. Achei muito divertido e foi muito bacana a gente poder descobrir quantas coisas podem acontecer com a água. E quantas coisas acontecem no nosso dia a dia e às vezes a gente nem percebe. Então, um beijo da Prof. Suzy, um abraço da Prof. Suzy e tchau!